Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos testar aqui as câmeras do Galaxy M62. Esse novo lançamento da Samsung. Eu já fiz vídeo aqui de unboxing e um vídeo falando dele já. O link vai estar aí em cima nos cards ou na descrição. E hoje eu vou mostrar para vocês aqui o que tem, quais são as funcionalidades dessa câmera. Vou fazer uma gravação de tela, vou fazer uns vídeos gravando direto com ele, vamos fazer umas fotos. O tempo não vai ajudar muito pra gente ver aquele Dynamic Range fantástico, porque tá com muita queimada por aqui, velho. Tá com o céu bem nublado e fora fumaça realmente. Então talvez vocês vão ver algumas fotinhas que vão falar: pô, tá estourado o céu. Infelizmente vai ser por conta de que tá branco, beleza? Vou mostrar pra vocês então como é que é a câmera desse cara aqui. Bom, vamos lá pessoal, isso aqui é uma gravação de tela, tá? Então, ó, eu ergui a mão, ele tá tirando foto selfie, porque ele tá habilitado para tirar selfie. Então se eu fizer assim, ele vai entender que é para fazer uma selfie, tá tirando várias. Então se tiver algum lag aqui durante essas gravações, é uma gravação de tela e eu posso tapar o microfone também, porque eu não tô segurando com nada, tá? O que vocês vão ver, o setup, o layout da câmera é isso aí. Do lado direito, esquerdo de vocês, acho, vai estar escrito aí, ó, Single Take, que é os modos que ele tem. Então aqui você pode apertar o botão, ele vai gravar um takezão e aí vai fazer fotos, colocar foto preta e branca. Ele vai estilizar com fotos, com vídeos. O modo foto, que é esse aqui, né, na câmera frontal. Para a traseira a gente já vai virar. O modo vídeo, e aí você vai ter desse lado aqui as configurações. E o modo mais aqui, que você vai poder escolher Rabisco AR, Pro, panorâmica, Full, noturno, macro, retrato, vídeo profissional, slow motion, câmera lenta e time lapse, tá? Então tem tudo isso. Vamos voltar aqui e agora eu vou entrar aqui no menuzinho, ó. Aqui em cima, aqui, clicando aqui, ó, a gente tem os filtros, original, quente, frio, lolly, tem vários filtros aqui, você pode controlar a intensidade dos filtros ainda, tá? Ou, voltando aqui pro original, aqui tem meus filtros, que você pode usar mais uns aqui, e ainda colocar uns filtros que você quiser, ó. Esse aqui é bem Lu Testone, minha amiga Lu, ó. Parece preto tal, você pode controlar a intensidade do filtro aqui também. E aqui tem embelezamento de rosto, tá off, você pode ligar para on, pode melhorar os olhos, você pode melhorar a pele, fica aquele efeito bem esmaciado, ó. Vai fazer uma selfie porque ele tá entendendo minha mão. E enfim, e aí a gente vai desligar, obviamente, que eu vou aqui e vou em off, tá? Então esse aqui é os modozinhos. Aqui esse modo aqui é para colocar foto em movimento, tá vendo? Habilitou amarelinho, foto em movimento, eu não uso. Aqui o aspecto do quadro, então você pode 4x3, você pode 16x9, vamos aqui, ó, 16x9, vai ficar esticadão. E ele tá fazendo selfie, não para de fazer selfie, ó, mais uma. E você pode optar 1x1, que é aquele modo Instagram, quadradinho, mais uma selfie. E isso aqui você pode desabilitar. E o modo full, que ele vai pegar a tela toda. E aí você tem a tela toda, caso você queira gravar aquele modo esticado. Isso é uma gravação de tela, tá? Vamos voltar aqui por 16x9. Pronto, 16x9. Aqui desse lado ainda tem o modo do timer, né? Escolher 2, 5 ou 10 segundos para fazer aquela foto e sair correndo para fazer uma foto com a galera. O modo de flash, ligado, desligado ou automático. E saindo aqui do flash, a gente tem as configurações. Configurações no modo foto. Então tem otimização de cena, sugestões de disparo, tá vendo aqui, ó, desliza o botão para da câmera para tirar uma foto, você pode configurar para criar GIF. Formatos avançados, o meu tá como RAW para economizar espaço. Correção de forma, que ele vai fazer uma correção quando tem aquela distorção da lente ultra-wide. E aqui mais algumas coisas, ó, foto panorâmica em grupo ele vai detectar automaticamente para usar o modo mais aberto. Vídeo de alta eficiência, como eu, está habilitado. Estabilização de vídeo não está habilitado aqui porque não estamos no modo de vídeo. HDR, a linha de grade que eu gosto para me localizar durante as gravações. E é isso aí. E a gente tem o modo vídeo também. Esse aqui é o modo vídeo agora, tá? Então, modo vídeo na câmera frontal. E aí você tem a opção de Full HD, HD, eita! E ele começa a gravar também se ele ver a tua palma da mão. Então, esse momento aqui ele gravou e ele deve ter interrompido a minha gravação de tela. Ou não, acho que não. E ainda tem aqui o aspecto também, é 1x1 ou full, tá bom? E é isso aí, tá? Agora a gente tem o modo mais aqui. Vou no modo mais. Aqui dentro do mais a gente tem o modo Rabisco AR, que é aquele modozinho para você ficar fazendo aquelas gracinhas de desenhar na tela. Não vamos fazer isso aqui. Tá? Modo Pro, então ele tem o modo Pro e vai para a câmera traseira, porque o modo Pro não tem na frontal.
E aí você pode controlar tudo por aqui, ó, modo próprio, bem profissional para foto, tá? Controla autofoco, o Kelvin, exposição, obturador, tudo isso. Tem aí do panorâmica, modo comida, foto noturno, o macro, que a gente vai ver depois, foto retrato, que aí é para fazer aquele desfoque, né, de fundo, quando você colocar uma pessoa, ó, tá desfocando até o fundo lá já com a minha própria mão. Então funciona com objeto também, tá bom? Então modo retrato na frontal ou na traseira. Ele tem o vídeo retrato também, tem o vídeo profissional também, tem o slow motion, câmera lenta e time-lapse, tá? Eu vou colocar aqui em vídeo profissional, vídeo retrato, que ele faz o desfoque também enquanto vai gravar o vídeo, tá? Então, você tá vendo, ó, já desfocou o fundão lá, ó. Tá vendo? Tanto na frontal, acho que faz na frontal e na traseira, tá? Vamos aqui parar, vou voltar aqui, ó, e vamos colocar na câmera frontal. Vou voltar para mim, só para ver se ele tem na câmera frontal também. Vídeo retrato. Não, só na traseira. Vídeo retrato só na traseira, mas ele faz aquele desfoque. Bom, pessoal, basicamente isso. Vamos então para a prática, já que vocês já viram tudo que tem na câmera, vamos para a prática. Vou gravar uns videozinhos agora. Bom, galera, estamos aqui então. Essa é a câmera frontal do Galaxy M62, gravando em 4K. Tem estabilização, então a estabilização está ativada. Não sei como é que tá, não estou utilizando nada para segurar o smartphone hoje, está na mão pura. Tá? E ele grava 4K na frontal e 4K na traseira. Não faz 4K 60 nem na frontal nem na traseira. Aí você pode fazer fotos enquanto grava. Então essa é a frontal. Vou caminhar mais um pouquinho aqui, ó. Aqui tá contra o sol, vou ficar meio escuro, mas até que tá bom, cara. Branco vai ficar lá atrás porque eu expliquei para vocês, para quem não se ligou. Isso aqui está tudo branco. Ele não tá estourando não, está branco, até para cima o céu, ó. Tá tudo branco, então hoje, infelizmente, para quem quiser ver céu azul, o famoso Dynamic Range, não tem jeito. O máximo de céu azul que vai ter é por aqui, ó. Tem um pedacinho de céu azul só, então não dá muito. Esse é o 4K na frontal. Como é que tá? Tô vendo tremer um tanto aqui, cara, tá? Mas eu tô com na mão pura. Não vai ter diferença se eu tivesse com o meu bastão também, que não é estabilizador. Esse é o 4K. Posso pausar a gravação, posso mudar para traseira sem parar, ó. Para traseira, mudei para traseira sem parar. Essa é a traseira, tá? Na traseira, ó, dá sim para mudar entre as câmeras. Eu achei que não dava, que eu tava na frontal. O animal não viu, mas dá, ó. Eu vou colocar para ultra wide, ó. Caiu para ultra wide. E eu posso ir para zoom. O zoom aqui realmente é um zoom digital, porque a câmera principal é uma câmera de 64 megapixels, ó. Vamos para principal sem zoom e vamos para ultra wide e eu posso voltar para mim. Voltei para mim, então você pode utilizar em 4K, 4K30, essa função de ir para uma câmera e ir para outra. Então, na realidade, não preciso aqui, eu só vou dar uma parada aqui para conferir se essa transição foi realmente em 4K, porque eu ia fazer o 4K depois separado. Mas como ele mudou, cara, eu achei legal. Vou só mudar de novo, vamos ver. Mudei de novo, ó, tá na ultra wide, a ultra wide é bem estável, hein, ó. Que legal, tá tudo seco. Vocês perceberam que a paisagem aqui tá toda seca. Cara, tá muito quente, muito seco. A umidade aqui tá na casa de 12%, pra vocês terem uma ideia. Queimada para todo canto. E ó, essa aqui é a ultra wide, muito boa. Vamos caminhar na ultra wide aqui para ver qual que é da ultra wide. A ultra wide já por natureza é para ser mais estável, tá? Câmera ultra wide de 12 megapixels, a câmera principal é de 64 e ele tem uma câmera macro e faz o zoom da principal também em 2x, um zoom ótico que eu parecia que seria ser bom, tá? Vamos agora aqui para a principal. Olha só. Na principal, como é que tá a estabilização? Eu achei que tá legal. Dynamic Range vai ser difícil de vocês verem hoje, HDR. Ó, um pedacinho de céu azul ali, ó, mas é difícil. E o zoom, ó, vamos dar o zoom. Zoom. Tá vendo? Tem uma quadra aqui. Vou fazer o seguinte, vou voltar para mim e vou ver se isso aqui ficou em 4K. Só para ter certeza que quando muda de câmeras ele não vai para Full HD. Não, cara, ele ficou em 4K. Então você pode começar a gravar com a frontal, pode mudar para a traseira e na traseira mudar entre a ultra wide, a principal e ainda ir para um zoom. O lado ruim dessa câmera, eu tô achando bem boa olhando na tela. A hora que eu jogar no computador eu não sei, mas vocês sabem que eu não costumo fazer o voice over para ver depois. Então vocês vão estar vendo melhor, decidindo melhor que eu, porque eu tô gravando aqui vendo numa telinha pequena, tá? O que acontece, pessoal? Tô vendo minha boca agora um pouquinho fora de sincronização, tá? Eu tô falando e o retorno imediato aqui
óbvio que vai ser processado isso depois. Eu tô vendo a minha boca não mexendo exatamente como eu tô falando. Não sei se no vídeo vai se manter isso. O lado ruim que eu ia falar para vocês é que não tem gravação em 60 frames de jeito nenhum. Não tem 60 fps, não tem um HD 60 fps, não tem um Full HD 60 fps. O 4K é 30, o Full HD é 30 e o HD é 30. Não tem possibilidade de fazer 60 fps nessas câmeras. Ele tem ainda o modo super estabilização, que é esse aqui, ó, que ele vai gravar com a ultra wide e ele vai gravar somente em Full HD, tá? Então esse aqui é um Full HD. Só que vocês estão vendo aqui, ó, parece que eu não mexo, parece que eu tenho um gimbal na mão. Basicamente quase todos os smartphones da Samsung têm essa função, tá? E alguns outros do mercado também. Estão vendo que a estabilização é muito, ela chega a ser ignorante, só que ela não está gravando em 4K. Isso aqui é um Full HD, mas para quem quer super estável, dá uma olhada nisso. É muito estável, muito estável, ao extremo, tá? Então esse é o Full HD no modo super estabilização. Eu gostaria de mostrar a céu para vocês hoje, mas infelizmente nem o sol está conseguindo aparecer direito em meio a toda essa fumaça que tem para todos os lados. Mas é muito legal esse modo super estabilização, porque ó, minhas meninas estão aqui nesse parquinho aqui e é muito estável, cara. Parece que você tá com um gimbal. E se você não fizer questão de perder o 4K, e tem horas que eu vou falar para você que não faz diferença, é muito estável. Muito, as cores estão boas ainda, o foco tá bom. E esse aqui então é o modo super estabilização em Full HD. Vocês estão vendo esse vídeo em 4K, então essa hora aqui vai estar um upscaling. Talvez você não esteja vendo a imagem super bonita, porque ele vai subir de Full HD para 4K. Então tem que dar um boost na resolução e aí pode perder um pouco de detalhe, tá? Porque esse vídeo está em 4K. Olha só, as cores bem boas aqui na tela. Essa tela é uma tela bem bonita. E olha só quem resolveu dar as caras aqui, ó. O sol conseguiu aparecer um pouquinho. E pessoal, eu não vou gravar os outros modos para vocês. Vocês já viram e sabem que existe então. Ele tem o modo profissional para foto, tem o modo Pro para vídeo, não funciona na câmera frontal. Mas ele tem o modo Pro e você pode setar tudo. Ah, quero decidir como é que eu vou gravar cada detalhezinho, desde o foco até o balanço de branco, o shutter speed, tudo você consegue fazer tanto em vídeo quanto em foto. Vocês viram que dá para fazer também o lance de desfoque, né, em vídeo, na câmera traseira, frontal não. E tem os outros modos, time-lapse, modo panorama, que eu acho desnecessário fazer. Tem o modo também de slow motion, que deve ser legal, não vou gravar porque, cara, é coisa pouca. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer umas fotos mais daquele lado lá, umas por aqui, modo retrato, modo não retrato e ultra wide. E aí eu vou escrever embaixo. Se eu não escrever, vai ser sempre primeiro a ultra wide, depois a principal, e vou fazer umas fotos com a macro, já que a macro não faz vídeos, tá? A macro é de 5 megapixels, mas você não consegue fazer vídeos, tá? É só fotos. Vamos então para algumas fotos. As fotos vão estar na descrição também no meu Google Drive para quem quiser dar uma olhada. Os vídeos, não, mas as fotos sim. Vamos lá. Antes de ir para as fotos, só mais um disclaimerzinho aqui. Pessoal, esse chip é um 9825 Exynos da própria Samsung. Ele é bem potente, ele equipa o Galaxy Note 10, Note 10 Plus. Então, ele conseguiria, obviamente, fazer vídeos aqui em 4K 60. Sim. Por que não tem, então? Bom, não tem, eu não sei confirmar ainda durante essa gravação, vou confirmar depois qual que é a velocidade do armazenamento, mas gravar vídeos em 4K 60 precisa de um armazenamento rápido também. Não sei qual que é o tipo de armazenamento desse smartphone, nesse momento ainda vou checar. Mas se não for um UFS 3.0, fica mais difícil fazer 4K 60 e você vai forçar muito porque não vai conseguir gravar na velocidade que precisa. Então, é uma limitação não feita pelo chip, não é uma limitação pelo chip, talvez seja uma limitação feita pela Samsung por conta da velocidade do armazenamento. Se ainda assim o armazenamento for rápido, aí a Samsung simplesmente está capando porque quer, para não fazer, olha que lago lindo aqui, ó, tem um lago bem lindo, capando somente para não rivalizar com os top de linha dela. Esse é um smartphone que usa um chip top de linha de 2 anos atrás, mas ele é um smartphone intermediário que está custando basicamente 2 conto, né? Então, e vou falar, até agora eu estou gravando com ele já faz uma meia hora
ele não esquentou sequer 1 milésimo, o que me leva a pensar que realmente o Exynos 990 da Samsung é um caso sério de um erro. Eu sei que os smartphones melhoraram bastante com a atualização, mas a atualização é basicamente instruções para o chip não utilizar a gravação em certo bitrate e para ele dar uma capada nos núcleos. Então esse cara até agora, meia hora, sem esquentar nada. Com certeza, quando eu utilizei os 990, tanto no Note 20, quanto no S20, no S21 Ultra, no S20 Ultra, no Note 20 Ultra, ele já tinha esquentado bastante, mesmo depois das atualizações. Esse cara até agora permanece frio igual uma geladeira. Agora sim, bora para as fotos. Bom, pessoal, apesar de tudo isso que vocês viram hoje, tá um dia que tava com muita fumaça, tá muito seco, não dava para ver céu. Eu achei o seguinte desse aparelho, a estabilização. Vocês viram falar da estabilização ligada, na realidade não estava, tá? O 4K não tem estabilização, que não é ótica, estabilização digital na frontal, mas não estava. Ele estabiliza legal em Full HD, nada de anormal, mas também nada tremido. Mas em 4K, essa que vocês viram estava em 4K, infelizmente não estabiliza em 4K na frontal. Na traseira sim. A estabilização da traseira, tanto na principal, é boa. A ultra-wide é uma câmera que geralmente não se treme, né? Então é boa também. O ruim é que não tem 4K 60 nem na frontal, nem na traseira. Impedimento talvez por conta da Samsung. Eu achei as gravações boas, tá? A estabilização muito boa daquele modo Super Steady que vocês viram aí em Full HD. As fotos eu achei boa, mas não tinha aquele céuzão pra gente ter uma noção ainda nesse primeiro vídeo como é que ele segura o céu. O chip é capaz de segurar muito bem, fazer esse processamento muito bom. Eu achei as fotos que vocês viram aí bem boas, o nível de detalhe bom. Única coisa a reclamar, que eu nem coloquei aí a macro, porque as fotos que eu fiz macro, eu acabei fazendo fotos de muito próximo e eu percebi que essa macro não é muito próxima. Você tem que dar uma afastadinha para fazer essa foto com a macro, então por isso que eu nem coloquei fotos da macro, tá? Modo panorama legal também. Enfim, eu achei a câmera boa. À noite, galera, é aquilo, é sempre difícil para mim gravar vídeos e fotos à noite, então vou ficar devendo para vocês, talvez faça em outro vídeo, mas eu sempre acabo falando que vou fazer e não faço. A opinião é que a gravação em 4K é boa, a estabilização em Full HD é boa, em 4K não existe na frontal, então se você precisar caminhar, se mexer, grave em Full HD na frontal, traseira sem problema nenhum, pode ir de 4K na wide ou na normal, vai beleza. Eu achei a câmera boa, pelo aparelho, pelo apelo do aparelho ser para bateria,
a câmera é boa durante o dia, não vale aquela que toda câmera é boa de dia. Não é desse jeito não. A principal coisa é o tal do HDR. As fotos se mostraram legais, mesmo na situação de sol que a gente tinha hoje, de nublado, aliás. Eu achei a câmera legal. Pelo preço, pessoal, M62, quando der uma baixada, ele não tá caro, mas o problema é que neste preço eu vou de S20FE. 2.250 eu vou de S20FE com menos RAM, porque aqui tem 8, cara, né? 2.250 você compra o S20FE com Snapdragon com 6, é 8.128. O chip é bom, não dá pra reclamar. A principal coisa que me atraiu, assim, que me deixou os olhos chocados, que eu falei durante esse vídeo, eu gravei entre os intervalos, parando e continuando, olhando, fazendo foto, eu gravei quase 1h20 nessa aí, 1h20 ali caminhando, por mais que não tinha sol, tinha um pouco de sol que chega. Cara, o aparelho não esquentou nada. Nenhum momento não deu pra sentir. E olha que ele é sem capinha, não vem com capinha. Não esquenta nada. Quanto à bateria, faz 24 horas quase que eu tô com ele, ó. Dá uma olhada. 28... Deixa eu ver se vem o foco. 28 horas e 8 minutos que eu carreguei. Tempo de tela ligada, 7 horas e 12 minutos. Câmera, olha ali, ó. 54 minutos de câmera que eu fiz o teste de câmera. Um pouquinho de Call of Duty, YouTube, são 7 horas e 12 minutos e ele tá com 31% de bateria. E eu gravei vídeos, 54 minutos utilizando a câmera. Fora o tempo que eu gravei tela, que ele não conta como o tempo de câmera aqui utilizado. Então, cara, estamos com 7 horas aqui, com 30% de bateria ainda. Então, eu diria que essa bateria ainda vai aprender e esse aparelho vai ficar melhor ainda. O foco, cara, quem tiver à procura desse aparelho é saber se 7.000 dura. No primeiro dia, sim, 7.000 dura. Se esquenta, não esquenta. Cara, o Exynos 990 realmente tem algum problema. Esse cara não esquenta nada. Nada, velho. É gelado, frio. A gravação é boa dentro daquilo, dentro do preço, tá? Não tô dizendo que é uma gravação de 4K espetacular, mas ela não fica devendo no 4K30 para nenhum aparelho top de linha, pelo menos do que eu vi hoje. Talvez fique devendo um pouquinho de estabilização, óbvio que vai ficar devendo em ter um 4K na frontal com estabilização, não tem, mas é um aparelho que, quando ele cair de preço, eu acho que ele vai chegar no preço do M51. 1.700, 1.800 é um ótimo preço. 1.800 nesse cara é até 1.900 conto. Eu diria que até 2 pensando bem, tá? Porque quem for procurar mais bateria, talvez ignore o S20FE para quem procura bateria. Não, eu preciso do aparelho que vai ter bateria boa, que ele vai fazer fotos boas e não fez fotos ruins de jeito nenhum, tá? Então, quem procura muita bateria, esse cara aqui acho que é indicado. Eu não tive o M51, tá? Então, tudo que eu falo é com base no que eu li, tá? Mas esse cara deve durar bem na bateria, já que durou tudo isso no dia de hoje. Eu achei bem bom. Falar a verdade pra vocês, gostei. Não sei se vou vendê-lo. Pra falar a verdade, ele deve ficar por aqui. Ou ele vai ficar comigo, ou vai acabar indo pra mão da minha esposa, mas ele vai ficar por aqui. Por enquanto, teste de câmera e primeiro dia, 24 horas, aprovado. Se gostou do vídeo, já sabe, se inscreve no canal, deixa um like. Eu vou fazer um videozinho ainda pra ver como é que ele vai se comportar em games, mas eu joguei Call of Duty hoje, baixei tudo que tinha pra baixar no Call of Duty, nada de problema e ativei tudo que tinha pra ativar. Não vou dar, ia até entrar no jogo aqui, mas vai demorar. Eu ativei tudo e rodou de boa. E principalmente, sem esquentar. Sem esquentar. Você sabe, se decidir comprar o aparelho, tem link na descrição. Vai ter link das fotos aí também na descrição. As boas, as ruins, vai estar tudo aí, tá? Só os vídeos que não. Abração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.